Olá, concurseiro, olá, concurseira. Será que você quer saber o que é Versalete? Eu disse para você que nessa aula eu falaria. Versalete, eu não posso deixar com todas em maiúsculas. Tem anexo isso? Se você soubesse que era Versalete, seria mais fácil, não é? Então eu vou te mostrar. Vamos fazer um zoom na tela, justamente para observar isso. Então vamos lá. Versalete, ele é um efeito. Estou usando o mesmo arquivo que eu trabalhava na aula passada. Vou escrever aqui meu nome, e aí vou perguntar para você assim. Vou aumentar bastante o tamanho e vou perguntar, do meu nome, você consegue observar quantas letras estão em maiúsculo? Apenas uma, Ricardo, apenas o R de Ricardo. Beleza. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lá e vou deixar todas em maiúsculas. Ok. Ó, tudo em maiúsculo, tá vendo? Agora eu vou colocar Versalete para você observar. Vou dar um Ctrl Z, que é o desfazer, e agora eu vou lá e vou fazer o quê? Vou colocar Versalete. Versalete, ok. Olha que bacana. A primeira letra, querido, ficou bem maior do que as outras. Ficou mais maiúscula, que não existe mais maiúscula. Ela ficou maior do que as outras, certo? Então isso aqui é Versalete. Ele vai deixar as outras letras todas maiúsculas. Mas quem era maiúsculo num tamanho um pouco maior. Por isso que eu digo ou todas em maiúsculas ou Versalete, que são efeitos que eu encontro aqui, ó. Efeitos. Não confundir efeito com estilos. Estilo é o regular, é o normal, ou seja, sem nenhum recurso. Aí tem o itálico, o negrito e o negrito itálico. São tipos de estilos, tá? Estilos, tome cuidado com isso. Estilos. Estilo, efeito. Existe diferença e, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas pode cobrar. Já que eu estou falando de todas em maiúsculas, aqui nesse nosso grupo fonte tem um A maiúsculo e um A minúsculo. Esse cara vai abrir a opção de alternar entre maiúsculas, minúsculas, ele pode inverter, tem várias combinações. Algo que eu quero que você saiba é a tecla de atalho. Vou até escrever para você. Vou apagar aqui. Viu como eu fiz para apagar? Ó, cliquei aqui, selecionou a linha, apertei Del. Então eu vou clicar aqui, vou dar Enter e vou escrever. A tecla, tá espanhol, tecla de atalho para alternar entre maiúsculas, ó, autocorreção, e minúsculas, ó, autocorreção. Põe o acento para mim. É Shift mais F3. Shift F3 faz essa alternância. Quer ver? Ó? Vou clicar aqui em atalho, Shift F3, Shift F3, Shift F3. Tudo bem? Em menos opções do que as que estão encontradas aqui, mas funciona. Agora olha só que legal. Vou clicar em atalho e vou deixar ele com um estilo muito legal. Olha só quantos estilos diferentes. Isso só surge a partir das versões mais atuais do Word. Tem a ferramenta Realce, que é um marca-texto, e tem a cor da fonte também, ó, cor da fonte com efeito. Tanto que eu posso colocar a cor da fonte verde, ó, realça o efeito. Tá vendo? Não, fica bacana, fica bacana. Posso usar o efeito junto com a cor da fonte. Tá vendo? Tem maiúsculas e minúsculas. Só que tem dois botõezinhos que, apesar de super simples, eles caem bastante. Então quero que você fique muito atento, que é o aumentar a letra e o diminuir. Aumenta a fonte, diminui. Cuidado com esses botões. Agora, você concorda que está bem formatado isso? Vou dar duplo clique em cima. Olha só, clique, clique. Selecionei a palavra atalho. Esse cara aqui é um Azinho maiúsculo com um Azinho minúsculo e uma borrachinha. Esse é o cara que vai limpar as formatações. O del apaga o conteúdo, apaga a palavra. Mas se eu fizer esse cara, ele volta a ser a formatação padrão, que é calibre 11, sem ser negrito, sem nada. Eu posso mudar esse padrão de todo documento novo do Word? Pode, você pode mudar. Pode, você pode mudar, tá? É só você clicar aqui no tico-tico e escolher lá, ó, definir como padrão. Escolhe aqui a configuração que você quer e daí dá definir como padrão. Tá? Tudo bem? Então essas são as principais situações do grupo fonte. Quer deixar atalho igual tecla? Pega a ferramenta pincel, clique em atalho, ficou igual. Copie a formatação. Agora nós precisamos entender um pouco sobre o parágrafo. Veja, eu tenho 3 parágrafos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Legal. E daí, Ricardo? E daí que você pode fazer o seguinte, você pode, entre as situações aqui observadas, clicar apenas no segundo, então. Eu já vou falar desses caras aqui. Vou primeiro falar dos recuos. Esses botões, eles operam, eles trabalham com o recuo esquerdo. O recuo esquerdo é esse. O recuo direito não tem botãozinho, tá? Então o recuo esquerdo é esse.
Se você vem aqui e deixa o recuo em cima da margem, opa, ele é negativo. Toda vez, querido, meu doce, presta atenção, toda vez que ele estiver em cima da margem, o que acontece? Ele é negativo. O recuo esquerdo, então, está negativo, e agora o recuo direito está negativo. Veja como o texto invade a margem, o texto invade a margem. Se eu clico no tico-tico do parágrafo, observe, então, que os recuos são negativos. Tem que estar atento. E existe aqui do lado do recuo um tal de recuo especial. Ricardo, o que é especial? Você é especial. Ricardo, você é um puxa-saco. Obrigado. Aí eu tenho aqui, ó, recuos especiais de primeira linha e de deslocamento. Esses recuos especiais, olha só, esses recuos especiais são marcados sobre o recuo esquerdo. Vou te mostrar. Olha só. Deixa eu dar um cancelar. Voltar meu recuo para cá. Ele tem um tico-tico em cima dele. Ó, esse cara aqui, o direito, não tem um tico-tico em cima dele. Se eu levo assim, ó, a primeira linha desloca, aqueles 2 dedinhos do parágrafo, sabe? 2 dedinhos do parágrafo. E se eu arrastar e trouxer para cá, ó, é o deslocamento. A primeira linha fica e o resto do parágrafo desloca-se. Então tem deslocamento, que é essa posição, e tem primeira linha, que é essa posição. Certo? Para eu trabalhar com o meu recuo esquerdo, tem esses botões, que volta até o marco zero, ó, mais que isso não, e avança até o máximo que ele puder, que é onde ele encontra lá na frente, ó, o infinito, tá? Se quiser ir voltando, ele vem voltando, ó. Tá vendo? Legal? Joia? Então esses são os botões para operar, para trabalhar os recuos. Mas tem aquela coisa, se a questão estiver fácil, e geralmente tem uma questão que é fácil, que é dada, eles acabam cobrando quem? Os alinhamentos de texto. Esquerdo, centralizado, veja que só esse parágrafo faz, porque só esse está selecionado, está clicado. À direita e tem, claro, o justificado. Se eu selecionar tudo, Ctrl T de tudo, seleciona tudo. Ctrl T de tudo, seleciona tudo. E eu mandar aqui, por exemplo, ele justificar, veja como ele dá um certo espaçamento entre as palavras. Agora imagine se aqui estivesse escrita a palavra que o Euclides, meu câmera, gosta muito. Paroxítona. Nossa, que palavra grande, Ricardo. Ela, como não cabe na primeira linha, ela é empurrada para a próxima linha, tá vendo? Se você tenta justificar agora, olha só, ele deixa o espaço bem exagerado entre as palavras. Para evitar isso, existe um recurso chamado hifenização. Você sabe me dizer em qual guia eu encontro a hifenização? Na guia layout da página, não vai me esquecer disso. Puxa, já falei 1000 vezes. Guia layout da página, hifenização. Lá também tem colunas, ó. Na hifenização, vou colocar automática. Olha o que ele faz. Separa em sílaba, separa em sílaba. Aí se você tenta, claro, vir aqui e deixar justificado, ó, ele deixa com aparência de ordem. Posso fazer todo o texto justificado, ele deixa com aparência de ordem. Porque agora ele separa em sílabas para você. Ok? Joia? Legal saber disso. E óbvio que tem um botão aqui que mexe no espaçamento, no distanciamento entre as linhas do meu parágrafo, bem como, olha só, antes e depois do parágrafo. Porque existe uma certa independência. Você pode ter o espaçamento dentro do parágrafo das linhas, e o espaçamento antes desse parágrafo e o espaçamento depois desse parágrafo. Eu consigo tudo isso por meio desse botão bacana que é extremamente cobrado. Não se iluda, eu estou indo devagar nessa guia página inicial, que se fosse o Word 2007 seria chamada de início, mas entenda, as outras guias eu vou agilizar um pouco o processo. Só estou indo devagar porque é uma guia muito cobrada, entendeu? Não há tempo hábil de ver todo o conteúdo se a gente for nesse ritmo. Mas eu estou freando, claro, dando ênfase nos itens que são mais cobrados, nos itens que podem cair, para você ter uma boa preparação. Tá bom, querido? Então vamos lá. Ricardo, eu não entendo esse querido aluno. Então se você é moça, garota, senhorita, senhora, é para você também. Eu tive uma reclamação no Face, que eu sou do aula para queridos. Os meus alunos são queridos. Muito bem. Eu tenho aqui, em seguida, a questão do fundo. Olha só. Não muito importante para nós. No Excel, sim, que é o preenchimento. Tenho aqui a borda. Então, veja, eu cliquei na palavra atalho. Se eu pedir para colocar a borda em tudo, ele vai colocar a borda no parágrafo, no texto todo ou só nessa palavra? Olha, agora eu quero você... Vamos colocar essa cachola para pensar.
cliquei na palavra atalho. Se eu aplicar a borda em tudo, essa aqui, bordas externas, ele vai fazer uma borda só ao redor de atalho, em todo o parágrafo do atalho, ou em todo o texto. Exato, é isso aí, ó. Eu falei que toda aplicação que está em fonte é para a palavra. Por exemplo, se eu deixar taxado, a palavra vai ficar taxada, não o parágrafo inteiro. Está no grupo fonte, querido. O grupo parágrafo, tudo que eu faço aqui vale para o parágrafo inteiro. Tá aí, ó. Vai pegar o parágrafo inteiro. Tudo bem? Porque é uma formatação para o parágrafo. Se quisesse que fosse o texto inteiro, tudo bem. Eu vou te mostrar onde faz o texto inteiro. Agora, se é só a palavra, seleciona ela. Clique, lembra? E aí põe a borda nela. Tudo bem? Após configurar a borda, pode fazer o que você quiser. Pode fazer ordenar em crescente, decrescente, enfim. Mas isso, se eles forem cobrar, sinceramente, cobrarão lá no Excel. Só tem mais 3 coisinhas que eu quero falar desse grupo parágrafo. Ah, os marcadores de numeração, Ricardo? Exato. Vamos lá? Quero fazer um documento novo. Qual é a tecla de atalho para documento novo? Ctrl ovo, é isso aí, ó. Ctrl ovo, documento novo. Vou aumentar o tamanho, Ctrl colchete, e aí vou fazer uma lista de mercado. Ó, não, vou fazer uma coisa mais técnica, não vou fazer lista de mercado porcaria nenhuma. Vou clicar aqui, ó, marcador. Vou colocar assim, ó, menu arquivo, Enter, guia página inicial, tava certo. Enter, inserir, Enter, layout da página. Tô colocando os caras aqui em cima, tá vendo? Enter. Enter, sumiu o tópico. Eu quero colocar um subtópico em arquivo. Enter. Para fazer o subtópico, eu aperto Tab. Olha só, Tab. Quais itens tem lá dentro? Ah, tem salvar, Ricardo. Enter. Tem abrir, tem imprimir. Tá vendo essa situação? Agora a página inicial. Enter. O que tem lá? Tab. Tem negrito, tem itálico. O que mais que tem? Taxado, que é aquele com risco. Deixa eu diminuir aqui o zoom para você ver melhor. Ó, quer fazer um Enter, dar um Tab, ele faz mais um subtópico. Cuidar com o taxado duplo. Por quê? Pois é um efeito que não pode ser ligado junto com o taxado simples. Você está vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estruturando todo o teu texto. Deixa eu só aumentar o zoom, ficou muito pequeno. Ó, tá vendo? Se você quiser voltar o nível, pode, ó, Shift Tab, Shift Tab, 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 Shift Tab, Shift Tab, Tab, Tab. Se quiser colocar numerado, não tem problema. Vem aqui e escolhe lista numerada. Mas eu queria que não fosse 1 e o subtópico A. Eu queria que fosse 1 e o subtópico 1.1. Tem problema. Dá para personalizar aqui, ó, 1.1. Beleza? Então esses são os principais itens que eu tenho no grupo parágrafo. Não vai me esquecer, o troço cai demais. Então você se debruça nisso, estuda, não sei. Te falei com calma de cada um e isso vai cair. Não importa o elaborador, isso vai cair. Tudo bem, querido? Joia? Beleza. Vamos tratar um pouco agora da questão de estilo. Cada um tem um estilo. Você tem um monte de professor, né? Todo mundo usa uma camisa verde ou branca. Mas não é esse estilo. Estilo de penteado, estilo da aula. Quando você começa a assistir uma aula minha, você já imagina, né? Como vai ser. Vou assistir uma aula de outro professor, sei lá, do Milvio, que te dá aula de previdenciário, você já sabe como é a aula daquele homem, o homem pizza, né? Ele pede pizza para comer aqui e comer 12 pedaços. Ele falou, você não passa mal, Milvio, depois de comer tanto e gravar? Não, sem isso eu me sinto vazio. Ninguém merece. Tudo bem. O estilo, olha só. Você pode, cuidado com esse botão, criar os teus estilos, criar o teu estilo, que é a união de diversas formatações. Negrito, itálico, centralizado, pronto, é um estilo. Só que o Word traz consigo alguns estilos pré-definidos, que é o caso do título 1, título 2, daí tem sucessivamente título 3, título 4, título 5. Para que é que serve isso? Veja, eu digo que serve para várias coisas. Eu posso lançar mão disso mostrando e atravessando a minha aula falando da guia referências. Cara, mas é a guia inserir e a layout da página, não me irrita. Pare com essa linha linear. Eu quero que esse pensamento linear melhor. Eu quero que você entenda de tudo. Você tem que estar atento a isso, certo? Então observa. O que eu vou fazer? Eu quero que você ponha na tua cabeça a guia referências. Então eu vou fazer assim, pronto. Ctrl ovo, vou aumentar o tamanho. A guia
referências. Olha só. Faz tudo de forma automática. Vírgula. O professor Ricardo Beck. Eu quero colocar uma nota agora, ó. Referência, nota de rodapé. Ele já colocou no meu nome lá, ó, o número 1, tá vendo? E lá embaixo eu posso colocar professor com problemas sérios, blá, 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 ó. Se eu aumentar os 1, você vai ver que eu tô colocando lá, ó, no rodapé. Tudo em espanhol. Aí se eu volto lá no meu texto, que sempre é gravado pelo coitado do cinegrafista Euclides. Cinegrafista. O que é o cinegrafista? Botão direito, cinegrafista. Gravado, botão direito, gravado. Correções que você pode fazer, inclusive, ali pela barra de status. Aí eu vou colocar aqui, ó, nota de rodapé. Ele já pôs a nota número 1 para Ricardo. Se eu passo o mouse em cima, ele mostra a nota. Nota de rodapé, ele já põe o número 2. Cinegrafista fofinho que trabalha no Aprova. Ele vai me matar depois. Essa é a vantagem do professor e do cinegrafista, né? Ele fica lá de refém. Então, ó, professor cinegrafista, e aqui em cima você pode imaginar a face dele, né? Ó, Beck e Euclides, ó, tá ali. Se eu apagar esse cara aqui, ó, apaguei. Del. Automaticamente Euclides passou a ser 1. E lá embaixo, onde havia 2, só existe o do Euclides. Automaticamente eu estou na guia referências. Poderia fazer também legendas automaticamente. Posso fazer legenda para tabela. Tirei uma tabela, ele ajusta a legenda inteira. Fazendo um guia de fotos. Aí eu tiro uma foto, ele ajusta a tabela inteira. Porque eu estou usando a guia referências. E adivinha então se eu não posso fazer um índice. Você não faz índice naqueles trabalhos, elas fazem ponto, 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 e põe o número da página. Mas que vergonha! Que vergonha! Vamos resolver. Vou te ensinar a fazer um sumário automático de uma vez por todas. Vamos lá. Ctrl ovo, isso cai na prova? Despenca. Atualmente, a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, ela está muito menos decoreba e muito mais operacional. Sabia disso? Então veja, vou aumentar o tamanho, aumentei o tamanho. Vou dizer que aqui vai ser a minha capa, ok? Quantas páginas eu tenho nesse novo documento que eu fiz? Quantas páginas? Dá para ver ali na barra de status, ó, página 1 de 1. Eu quero ir para a próxima página. O que as pessoas fazem para ir para a próxima página? Enter, 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 enter. Você faz isso, Euclides? Enter, 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 enter. Enter, 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 enter. Já viu isso? Então, olha só. Eu quero mudar para a próxima página. Quero mudar para a próxima página. Você lembra qual era a tecla que potencializava tudo? Eu falava para você lá, por exemplo, naquele momento, como que eu vou te dizer, da exclusão. Ctrl Del, Ctrl Backspace, tá lembrado? Lembra lá? Então, se eu dou o Enter e ele vai para a próxima linha, como é que eu faço para ele ir para a próxima página? Eu faço Ctrl Enter. E isso, querido, é uma quebra de página. Se eu vou no inserir, eu tenho a opção página e lá vai ter quebra de página. Ctrl Return é o nome do tutorial dele ali, ele coloca Ctrl Return, mas entenda, Ctrl Return e Ctrl Enter, eles acabam sendo sinônimos para nós. Então aqui, ó, eu vou dizer que vai ser o meu sumário. Se você observar lá em cima, e eu vou na guia página inicial, ligo a marca de parágrafo, você vê a quebra de página. Então, a partir de hoje, você quer empurrar um parágrafo para a próxima página? Clica antes do parágrafo e dá um Ctrl Enter. Quer ir para uma nova página? Aperta Ctrl Enter, pô. Esse é o caminho, certo? Beleza. Agora, indo aqui, sumário. Ctrl Enter, introdução. Esse trabalho vai ser muito legal, eu vou gostar de fazer esse trabalho. Ctrl Enter, desenvolvimento. Esse trabalho está sendo muito legal, estou fazendo esse trabalho, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. E finalmente a conclusão. Esse trabalho foi inútil, eu só perdi meu tempo, blá, 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 blá. Beleza, joia, maravilha. Tá, Ricardo, e agora? Agora eu tenho que fazer o sumário. Tem gente que vai pro sumário e faz lá, introdução. Ponto, 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 ponto. Tem gente que faz tabela, é uma vergonha. Vamos fazer o seguinte. Quer que conclusão apareça no índice? Quer, eu sei que você quer. Então você vai lá e coloca título 1.
Pô, Ricardo, esse título 1 tem uma formatação meio bizarra, não gostei. Ué, vamos trocar. Botão direito, modificar, vai escolher a cor automática, vai aumentar o tamanho para você visualizar melhor e dá um OK. Pronto. Conclusão está com o estilo título 1. Vamos agora para o desenvolvimento. Título 1. Porque eles vão aparecer no mesmo nível no sumário. Você sabe que pode ter sumário lá 1, tal coisa. Aí tem 1.1, 1.2, é o segundo nível do sumário. Aí tem 1.1.1, terceiro nível do sumário. Cada ponto desses, cada linha dessas tem que ser um estilo. O primeiro nível, título 1, o segundo nível, título 2, o terceiro nível, título 3 e assim sucessivamente. Beleza. Vamos agora lá para a introdução, também título 1. Acabou, querido. Você pode ir direto onde diz sumário. Não precisava nem ter colocado sumário, mas tudo bem. E aí você faz o quê, ó? Me diga em qual guia, em qual aba fazemos as coisas de forma automática. Não é inserir sumário. Onde que é? Referências, sumário. Tem os prontos aqui, eu já venho com o nome e tal, mas eu posso vir aqui, ó, inserir sumário. Tá vendo? Clico em inserir sumário, olha que safadinho. Quantos níveis você tem em sumário? Tá vendo? Vai ser pontilhado, vai ser tracejado, tem mais um montão de configurações. Eu vou simplesmente clicar OK. Tchau. Ricardo do céu. Ele faz automático? Faz. Aumentei o tamanho. Tem esse cinza ao redor que não sai na impressão, porque representa um campo, ou seja, ele é variável. Se eu troco a palavra introdução, ele corrige aqui automático. Se eu troco a página, ele corrige automático. E ainda faz o hiperlink, uma ligação. Aperto o Ctrl e clico em desenvolvimento, vai direto para desenvolvimento. Legal, não é? Beleza. Assim você conseguiu entender quando é que eu vou usar os tais dos estilos. Resta ainda aqui, na guia página inicial, que no Word 2007 era chamada de início, essa guia, a questão de localização. Não esquece, tecla de atalho para localizar, Ctrl L de localizar. E eu também posso substituir, que significa o quê? Localizar um texto e substituir por outro. Vale a pena decorar a tecla de atalho. Ctrl U. Ctrl U. Não pode ser Ctrl S, porque é de sublinhado. Então é Ctrl U, o de substituir. Não vai esquecer. Indo na guia inserir, o que nós observamos? Melhor, antes de ir na guia inserir, me perdoem, eu tenho aqui uma sequência e quero fazer um exercício contigo. Não é da Fundação Carlos Chagas, primeiro que eu não tenho banca. Então eu peguei um exercício que seja completo e que seja bem parecido, então, com a maioria dos elaboradores. É da Exatos. No aplicativo Word, parte do Microsoft Office 2007, uma versão anterior que a gente está vendo. O botão, conhece esse botão. Primeira pergunta que eu faço, em qual aba que ele está? Ricardo, meio óbvio, né? Está na guia página inicial. Isso, está na aba, está na guia página inicial. Qual a função dele? Letra A, ajustar o espaçamento entre linhas do texto? Sim, Ricardo, é isso aí. Letra B, alterar todo o texto selecionado para maiúscula? Não. Mas aí que vem o pulo do gato. Como assim? Me mostra aqui, Euclides, por favor. O que eu quero que você compreenda é que não é ser concurseiro, não é só ter conteúdo. É ir além disso. É começar a se preparar antes, é saber o que está fazendo antes e entender as questões. Você vai no dia fazer questões, não ler livro. Então, olha, mostrou o ícone. Já sabe que é um estilo da Fundação Carlos Chagas também, mostrar desenho. CESP também, Cisgran Rio também, beleza. E aí ele coloca as alternativas. Presta atenção. Letra A, ajustar o espaçamento entre as linhas. É essa, é óbvio que é essa. É óbvio que é essa. Então tá certo. Beleza. Próximo, posso ir para a próxima questão. Bem feito, você perdeu a questão, pô. Entenda, eu acabei de colocar na aula passada para você questões de 2014. As questões têm que ser as mais atuais possível. Olha só. Ou possíveis? Pergunta o professor de português. B. Alterar todo o texto selecionado para maiúsculas. É óbvio que não é. Mas qual é o botão que faz isso? Tecla de atalho, Shift F3. Tudo bem. Agora qual é o botão? Se está mostrando como alternativa errada, vai figurar na próxima prova como certa. Você então nessa hora estudando tem que fazer o quê? Enquadra para mim, por favor, Euclides. Tem que ir lá no Word,
tem que procurar na guia página inicial o botão que faz maiúscula e minúscula. Ah, então é esse botão. E aí na tua relação decorar. Puxa, ele pode cobrar isso. E ele vai cobrar. Legal. Aí você vê lá a continuação da questão. Ele diz assim, aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Volta lá no Word e pesquisa, ó. Volta lá no Word e pesquisa, ó. Aumentar o tamanho da fonte e diminuir, tá vendo? Só que esse tá no grupo parágrafo. Esse e esse no grupo fonte. Analise tudo, enxergue tudo, observe tudo, tá? É assim que a gente faz questões. Então essa é a letra A. Olha a outra. No aplicativo Word, parte do Office 2007, blá blá blá, pode-se adicionar o efeito negrito a determinada parte de um texto através da seleção do mesmo, tá? Selecionei. E em seguida fazendo uso do seguinte atalho. Negrito é o quê? Ctrl N. Muito bem. Letra A. Mas quais são as outras teclas de atalho? Ctrl E, centralizar. É, o parágrafo, texto. Ctrl I, itálico. E o Ctrl ovo, o que que é? Documento novo. Beleza? Toma cuidado com essas coisas. Olha outro exemplo. Por exemplo, no Microsoft Office 2003, aquela bem veiaca, são instaladas várias fontes para serem utilizadas em seus aplicativos. As fontes mais utilizadas no Word são letra D, Times New Roman e Arial. Hoje, nas versões mais novas, é a Calibre que vem por padrão, ou Calibre, como queira. Tá ali, ó, Times New Roman e Arial. Olha a outra. No Word, as palavras fonte e justificado, macro você não sabe ainda, fica na guia exibição. São usadas respectivamente em quê? Fonte é o quê? É parágrafo? Não, fonte é caractere. Já esquece essas duas. Justificado é o quê? É um alinhamento. Caractere é alinhamento. Não precisava saber de macro, que é uma sequência de comandos. Por isso que eu digo, às vezes você não precisa saber de tudo para responder a questão. Às vezes não. Quase sempre não há necessidade de saber de tudo para responder a questão. Ok? Olha essa. A área de transferência está disponível na maioria dos programas do Windows? Sim. E a área de transferência do Office pode conter 100 itens? Não, 24 itens. Então, verdadeira e falsa letra B. Olha quantas questõezinhas a gente acabou fazendo e analisando. Então, agora eu posso diretamente introduzir a nossa guia, inserir. O inserir, eu só quero que você entenda o seguinte, por enquanto. Ele deixa você colocar um monte, que a gente vai ver na próxima aula, um monte de caras dentro do documento, certo? Se eu coloco aqui, ó, inserir, por exemplo, fazer um documento novo, inserir imagem, ó, vou pegar uma imagem aqui do meu computador. Ele automaticamente, quando você clica na imagem, abre uma área específica, ferramentas de imagem, para fazer configurações de imagem. Se eu insiro uma tabela, ele vai abrir uma área específica de tabela. Se eu coloco um Smart Art, que são mais de 80 layouts diferentes para fazer fluxogramas, organogramas e diagramas, vai abrir uma área de Smart Art. Então eu quero que você entenda e saiba para a prova, principalmente o grupo Ilustrações. Esse tem que saber, então são coisas mais diretas. Ó, tem a questão da página, que tem a quebra de página, que é Ctrl Return ou Ctrl Enter. Tem as questões para inserir uma tabela. Posso buscar inserir uma tabela do próprio Excel, uma planilha? Posso. Cuidado, ele não vai na prova menosprezar ninguém, tá? Ah, o Word é ruim porque não pode usar tabelas. Não vai fazer isso. Se fizer, a questão está errada. E aí eu chego na parte de ilustrações, que eu vou acabar analisando contigo na próxima aula. Mas lembre-se, saber do grupo Ilustrações é importantíssimo. E saber que quando você clica no objeto, ele abre uma área específica, também é legal. Na próxima aula a gente vai dar um prosseguimento e provavelmente já encerrar o nosso capítulo de Word. Combinado? Então te vejo lá com mais conteúdo para você. Até mais!